Sofrer um acidente de trabalho é algo que pode virar a vida de uma pessoa de cabeça para baixo. Nessa nossa análise, a gente vai mergulhar fundo para entender o que fazer exatamente nesse momento tão delicado, quais são os direitos que protegem o trabalhador e, mais ainda, como a tecnologia já está mudando o jogo para evitar que esses acidentes sequer aconteçam. Olha, quando se fala em acidente de trabalho, a primeira imagem que vem à mente é uma queda, um corte numa máquina, certo? Mas a verdade é que, para a lei, o buraco é bem mais embaixo. A definição é muito mais ampla e inclui desde aquelas lesões por esforço repetitivo até um acidente no caminho de casa para o trabalho. A legislação brasileira, ela define direitinho o que é e o que não é um incidente de trabalho. Então, vamos quebrar isso em partes para ficar bem claro. Essa definição que a gente vê na lei é a base de tudo, o ponto de partida. E o detalhe importante aqui é que ela não fala só de uma lesão óbvia, tipo um osso quebrado. Ela menciona também a tal perturbação funcional. Ou seja, qualquer dano que afete o jeito que o corpo, a mente funcionam por causa do trabalho, está dentro. Basicamente, a gente pode separar os acidentes em 3 grandes grupos. Primeiro, o acidente típico. Esse é o mais clássico, aquele que acontece dentro da empresa durante o expediente. Depois, tem o acidente de trajeto, que protege o trabalhador no percurso entre a casa e o trabalho. E, por fim, as doenças ocupacionais, que são aquelas que vão se desenvolvendo aos poucos, sabe? Por causa das condições do dia a dia de serviço. E a proteção da lei não para por aí não, ela vai ainda mais longe, cobrindo cenários que à primeira vista muita gente nem sonharia que são acidentes de trabalho. São chamados acidentes por equiparação. E olha só os exemplos, eles mostram bem o tamanho dessa proteção. Uma agressão de um colega de trabalho, um acidente durante o almoço dentro da empresa ou até mesmo um incidente numa viagem a serviço. Tudo isso é considerado acidente de trabalho. Por quê? Porque aconteceu em função da atividade profissional. Bom, mas e se o acidente acontecer? O que a pessoa faz? As primeiras horas são absolutamente cruciais. Agir rápido e, principalmente, do jeito certo é o que vai garantir que os direitos sejam protegidos lá na frente. Seguir esses 4 passos é fundamental. É criar um rastro de provas. Primeiro, claro, buscar atendimento médico e pedir para o médico registrar que a lesão foi no trabalho. Segundo, avisar a empresa, mas não de boca. Tem que ser por e-mail, WhatsApp, algo que fique gravado. Terceiro, exigir a CAT, a comunicação de acidente de trabalho. E quarto, guardar tudo. Recibos, laudos, fotos, o nome de quem viu. É esse conjunto que forma a base para garantir os direitos. E aqui vem um ponto crucial. O trabalhador nunca está de mãos atadas. Se a empresa se negar a emitir a CAT, o que infelizmente às vezes acontece, o próprio acidentado, o sindicato ou até o médico podem ir lá e registrar o documento pela internet. Certo? Com o acidente devidamente comunicado, a gente avança para entender como isso se desdobra na proteção do emprego e na estabilidade financeira de quem se acidentou. E aqui está uma das diferenças mais importantes. Parece só um código, uma sigla do INSS, mas muda tudo. O benefício B91, que é para acidente de trabalho, garante direitos que o B31 de doença comum não oferece. Na prática, essa pequena diferença pode ser o que garante ou não o emprego da pessoa. 12 meses, um ano inteiro. Esse é o tempo mínimo de estabilidade no emprego que a lei garante depois que o trabalhador volta de um afastamento por acidente. Isso dá uma tranquilidade enorme para focar na recuperação, sem o medo de ser demitido logo em seguida. Durante décadas, a investigação de acidentes ficou presa num modelo que não funcionava muito bem. Mas, felizmente, uma grande virada de chave no pensamento está mudando completamente esse cenário. Essa citação de um especialista da Fundacentro é perfeita. Ela resume a abordagem antiga. Era muito mais fácil botar culpa no trabalhador por um ato inseguro ou apontar para uma condição insegura, tipo um chão molhado, e pronto, caso encerrado. Ninguém se perguntava por que o ato aconteceu ou por que o chão estava molhado. A abordagem de hoje é muito mais inteligente. Ela busca entender os porquês. Métodos como a árvore de causas vão fundo na raiz do problema. Eles tratam o acidente não como um erro de uma pessoa só, mas como uma falha do sistema inteiro, da gestão, dos processos, do ambiente de trabalho. E essa nova forma de pensar a segurança, essa abordagem mais completa, está ganhando reforço de peso com uma tecnologia superpoderosa. Pois é, a inteligência artificial está virando o jogo da segurança. Em vez de só reagir a um acidente que já aconteceu, a IA permite que a gente se antecipe a ele. Os sistemas analisam uma montanha de dados em tempo real para achar os riscos e, com isso, evitar que os acidentes sequer aconteçam.
E os resultados são de cair o queixo. Num caso aqui mesmo no Brasil, a BRF usou IA para analisar imagens de vídeo, identificar comportamentos de risco e dar alertas em tempo real. O resultado, uma queda de 90% nos acidentes graves. É impressionante. E isso não é um ponto fora da curva, não. Os dados mostram reduções enormes em vários setores que adotaram a IA para a segurança, da indústria pesada até a área da saúde e o setor de transportes. Os números falam por si. Fica claro, então, para onde a gente está caminhando. O futuro da segurança no trabalho não é mais sobre achar um culpado. É sobre usar conhecimento, dados e tecnologia para construir sistemas que realmente protejam as pessoas. E isso tudo nos deixa com uma pergunta final que serve de reflexão. O ambiente de trabalho está só reagindo aos acidentes que acontecem ou está de fato trabalhando ativamente para que eles nunca mais se repitam?